Olá, amigos, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma oração da manhã e que o Senhor abençoe o seu dia milagrosamente, que Ele supra todas as suas necessidades e que Deus o proteja, o guarde, o livre de todo o mal. Estamos fazendo a campanha da proteção divina e antes da gente meditar um pouquinho na palavra do Senhor e depois fazermos a oração, eu quero pedir que você desde já deixe o seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho das notificações. A palavra de Deus que nós vamos meditar hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículo 30. Mas antes de eu ler, eu quero colocar para você o contexto da situação aqui. É o seguinte, Paulo estava escrevendo para uma das igrejas e Paulo escrevendo para essa igreja específica de Corinto, que se localizava na cidade de Corinto, ele estava dando ali uma série de instruções e ao mesmo tempo correções, porque aquela era uma comunidade cristã, era uma igreja, eram crentes no Senhor Jesus, haviam sido evangelizados, haviam se convertido a Cristo, haviam sido batizados nas águas e a maioria deles era até mesmo batizada no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. O apóstolo Paulo diz que todos os dons do Espírito atuavam no meio deles. Dons de milagres, dons de maravilhas, operação de maravilhas, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, o dom da fé, línguas, interpretação de línguas, profecia, dons de curar. Era uma bênção aquela igreja no sentido de que Deus derramou sobre eles uma graça tão grande que Deus foi muito generoso com eles, muito benéfico para com eles, muito bondoso para com eles. Só que em determinado momento, aquela igreja, pelo menos alguns de seus membros, começaram a agir como se não fossem crentes. Começaram a fazer panelinhas, começaram a fazer fofoquinhas, inclusive começaram a falar mal do apóstolo Paulo, começaram a fazer coisas que os mundanos fazem, tipo beber álcool. Havia beberrões lá, como a Bíblia fala. Havia um sujeito lá que estava se prostituindo, ou melhor dizendo, fornicando com a mulher de seu próprio pai. Não era a mãe dele, era a madrasta dele. Mas estava tendo um caso íntimo com a madrasta. Olha que coisa mais pavorosa, né? Bom, no meio desse pecado todo, né, que Deus desaprova, no meio desse pecado todo, eles estavam dando, como disse outro dia, lado para o diabo, né? E aí, meu filho, nesse caso, andando em pecado, andando no erro, principalmente aqueles que se dizem cristãos, não adianta pedir proteção. Se você anda no pecado e pede para Deus te guardar, esse pedido que você faz é inútil. Não tem como Deus guardar alguém que teima em viver no pecado. Às vezes, pela misericórdia de Deus, Deus ainda adia a punição ou adia a vinda do mal, né? Esperando que a pessoa se arrependa. Mas se a pessoa não se arrepender, acontece o que estava acontecendo com essa igreja. Veja o que Paulo, apóstolo, disse para aquela igreja. Capítulo 11, de 1 aos Coríntios, versículo 30. Ele diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Vou repetir. Ele disse, eis a razão porque há entre vós, entre a igreja, entre os crentes, aqueles que deveriam estar vivendo em vitória, estavam lá, olha aí. Muitos deles eram fracos, muitos doentes e não poucos que dormem. Quando ele diz não poucos que dormem, é uma expressão de eufemismo, né? Para dizer, olha, muitos de vocês já morreram antecipadamente ou antes da hora. Muitos de vocês já morreram prematuramente. Não era para ter morrido, mas morreram. Quer dizer, ficaram fracos, mas não pararam de pecar. A fraqueza virou em doença, não pararam de pecar. E a doença virou em morte, morte prematura. Pessoas morrendo talvez na juventude, na flor da idade. Não era para ser assim, entendeu? Então, as pessoas às vezes,
elas veem só um lado da moeda. Oh, estou em Cristo, sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece, maior é o Espírito Santo que habita em mim do que Satanás que está no mundo, fui sarado pelas feridas de Jesus. Ótimo, tudo isso é pura verdade. Tudo isso é pura verdade. Sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, sou herdeiro do rei, Deus é comigo, ninguém será contra mim. Pura verdade. Não tenho medo porque Deus é aquele que me sustenta, me fortalece e me ajuda. Pura verdade. Mas existe o outro lado da moeda. O mesmo crente canta a vitória, como eu falei agora há pouco, também tem que andar em santidade. Tem que andar reto aos olhos de Deus. E infelizmente eu conheço, e você também, acredito eu, se for um crente que frequenta a igreja, deve conhecer também pessoas que se dizem evangélicas, mas que vivem no pecado e estão se lascando, estão se prejudicando. A culpa não é de Deus, a culpa é delas mesmas. Não é, inclusive, quando Paulo fala isso aqui, há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que já morreram prematuramente. Não foi Deus que fez isso. Deus deixou. Eles teimaram em viver no pecado? Deus deixou. O diabo entrou. Quem vem para roubar, matar e destruir é Satanás, não é Deus. Entendeu? Então, se a pessoa teima em viver em desobediência, rebeldia, sempre no pecado, sempre no erro, fazendo o que não deve, é o que vai dar fraqueza, doença e morte, infelizmente. Nesse caso, não teve como Deus proteger, porque eles teimaram em viver no erro. Olha, você pode falar assim, nesta manhã você pode me ouvir falar isso e dizer ou pensar assim: puxa, eu tenho vivido no erro, eu tenho vivido em adultério. Você quer morrer antes da hora? Você quer ficar doente? Vive em adultério. Mas você não quer não, eu tenho medo. Tem solução? Você pergunta. Tem. Você pode pensar ou dizer assim: puxa, eu tenho vivido nas panelinhas, eu tenho feito fofoca de irmãos, eu tenho feito comentários indecentes contra as pessoas, eu tenho guardado mágoa no coração, tenho me prostituído, não casei, vivo em fornicação, eu sou crente, conheço a palavra. Tem jeito para mim? Você pode se perguntar. E eu digo tem. Na misericórdia de Deus tem. Por que Paulo escreveu isso para aquela igreja? Para que aqueles que andavam em pecado se arrependessem. Então, a solução, o remédio, ou vamos dizer assim, para evitar o mal que pode vir, a solução é arrependimento. Parar de andar na pouca vergonha, parar de andar na ser vergonhice, parar de andar na mentira, parar de andar no erro, parar de andar naquilo que a pessoa sabe que está errado aos olhos do Senhor. Arrependimento é isso, você está fazendo uma coisa, parar e dar meia volta. Não é simplesmente pedir perdão, Deus me perdoe, e continuar no erro. Não é isso. Isso não é arrependimento. Isso é qualquer coisa, menos arrependimento. Pode até ser remorso, porque a pessoa sente muito porque está pecando, mas não para de pecar. Então não adianta. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que é plantado será colhido. Olha, plantar é opcional, viu? Fazer o que não deve é você que sabe se faz ou se não faz. Agora, colher o resultado do que plantou é obrigatório. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, não tem como escapar, a não ser que haja muito arrependimento, uma busca sincera a Deus, reconhecer o erro, pedir perdão a Ele, parar com o erro e começar a agir do modo correto. Pode até ser que você ainda tenha que colher alguma coisinha por coisas erradas que você fez, mas se você for sincero, Deus vai te ajudar e vai chegar uma hora que a colheita ruim vai ter um fim e você vai começar a andar em vitória na misericórdia do Senhor. Tá bom? Vamos fazer a oração da fé? Vamos orar, falar com Deus agora? Ele está esperando. Todos nós. Nenhum de nós é perfeito, é claro. Mas, gente, quanto menos a gente errar, mais bênção nós teremos. Vamos falar com o Pai. Então, se você quiser colocar um copo com água aí, tem alguém doente, tem alguém enfermo, quiser colocar um copo com água, vamos falar com Deus então, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, Santo, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus que protege sim, quando as pessoas andam na Tua presença e andam fazendo o que é reto diante dos Seus olhos. Pai amado, Pai Santo, eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoa essa pessoa que ora comigo agora, perdoando os pecados dela, se é que ela pecou em alguma coisa. Se essa pessoa pecou em algo, Pai, mas entendeu a palavra, entendeu que está sofrendo muitas vezes por causa de pecados, mas ela te pede perdão,
perdoa, Pai, releva. Eu te peço por essa pessoa que ora comigo, perdoa, Pai. Perdoa os pecados que ela te confessa agora. Eu não sei quais são e nem preciso saber. Ela que fala com o Senhor é que sabe e o Senhor também. Então escuta, Pai, e perdoa essa pessoa e a partir de agora começa a proteger, meu Pai. Protege da fraqueza, protege da enfermidade, protege da morte. Protege, meu Pai, contra os ataques do maligno. Se houver arrependimento, Pai, e eu tenho certeza que há, porque essa pessoa é sincera neste momento, eu te peço, faz um milagre nessa vida. Ela te pede perdão, Pai, e te pede também a cura do seu próprio corpo, ou pede pela cura do corpo de alguém que ela conhece, que está enfermo. Eu te peço, responde a essas orações, meu Pai. Protege, meu Deus, a esses que também, que não pecaram, não estão pecando, não vivem em pecado, mas justamente porque servem ao Senhor, são perseguidos. Bem como diz tua palavra, os que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Então, meu Pai, protege essa pessoa que te serve, essa pessoa que te ama e que é luz onde quer que vá. Essa pessoa, meu Pai, que serve ao Senhor e é luz no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua comunidade. Mas por isso, Pai, há perseguições contra ela. Eu te peço, meu Pai, bloqueia essas perseguições. Tira, meu Pai, os ataques do maligno, que essa pessoa tenha o escudo do Senhor protegendo ela agora e na certeza absoluta da tua resposta. Te damos graças em nome do Senhor Jesus. Te peço, Pai, abençoa o copo com água, abençoa, meu Pai, os documentos que essa pessoa ponha representando a sua situação. Dá vitória para ela, meu Deus. E na certeza absoluta da tua resposta, da tua bênção derramada, te damos graças. Abençoa também o copo com água, Pai, santifica. E no beber desta água, segundo a fé que essa pessoa tem, que ela receba também a sua cura, a sua libertação, o seu alívio, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar. Você ouviu essa palavra, né? Então, medita nela. Isso aqui que Paulo escreveu para aquela igreja era o Espírito Santo falando através dele. Paulo estava apenas mostrando a razão pela qual aquelas pessoas que eram crentes estavam sofrendo. E não precisava ser assim. Era só tomar uma atitude de arrependimento, uma meia volta, né? Está indo por um caminho da meia volta e volta para trás. Para de fazer o que estava fazendo e passa a fazer o que é reto. E Deus recompensa todos aqueles que assim procedem. Que seja assim com você também. Tá bom? Amanhã voltaremos com mais uma oração da manhã na campanha da proteção divina. Deus abençoe ricamente a você e até amanhã.